Irem comigo suas Bíblias em Romanos 11, conforme nós já estamos aí há 2 semanas estudando o capítulo 11 dessa carta de Romanos. E hoje daremos continuidade e, com a graça de Deus, chegaremos ao fim dessa exposição, desse capítulo. Então eu gostaria hoje de ler com os irmãos Romanos 11, a partir do verso 25. Todos encontraram? Então, com o coração atento, com a mente atenta, com fé, vamos ler a palavra do Senhor. Irmãos, não quero que ignorem este mistério. Só um minuto, irmãos. Vamos começar de novo a leitura da palavra de Deus. Verso 25. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos, irmãos, mais um momento. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus querido, nós te damos graça por esse grande privilégio, mais uma vez nessa manhã, de cultuarmos ao Senhor, de ofertarmos, ó Deus, na Tua casa, de entoarmos a Ti canções que exaltem o Teu santo nome, que dizem que o Senhor é o Deus sobre todas as tribos, sobre toda a terra. Ó Deus, quebrantando, ó Deus, o nosso coração, pedindo a Ti perdão, porque pecamos contra o Senhor, e pedindo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo agora, nesse momento, ilumine os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração, e que possamos, ó Deus, aplicar o conhecimento da palavra do Senhor em nossas vidas, no nosso viver, no nosso dia a dia. E que possamos sair daqui, ó Deus, dando glória ao Senhor, porque para o Senhor são todas as coisas, porque do Senhor vêm todas as coisas, e o Senhor é o consumador de todas as coisas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu aqui esse grande privilégio, nesta manhã, de como igreja, reunidos, louvar o Senhor, cultuar a Ti. Então pedimos a Deus, ser conosco, ser glorificado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Bom, então, como eu falei nessas 2 últimas mensagens, em que nós aqui aprendemos que Paulo vem tratando aqui a respeito do futuro da nação de Israel, um assunto que ele começou e já vem tratando desde o capítulo 9 dessa carta de Romanos. Então nós vimos, nessas 2 últimas semanas, na primeira semana, que Paulo inicia esse capítulo 11, nos dando claros argumentos de que Deus não rejeitara seu povo, a quem ele escolhera de antemão, como alguns estavam ali naquela época pensando, pois Deus sempre manteve viva a sua aliança com o povo judeu através dos remanescentes, que ele mesmo manteve fiel a si. E na semana passada, nós descobrimos qual foi o motivo pelo qual, o motivo real pelo qual o Senhor fez com que a nação de Israel caísse ou fosse deixada entregue a si mesmo. E esse motivo é para que a porta da salvação abrisse para os gentios, para que agora, através da salvação que os gentios receberam, eles também anelassem para si mesmos essas mesmas bênçãos. E que os gentios também não tinham motivo nenhum para se vangloriar, se achando superiores aos judeus, se achando agora especiais por estarem no lugar dos judeus. Pois
eles não passavam de um enxerto de uma oliveira brava. Eles nada mais eram do que ramos de uma oliveira brava, e que receberam agora, pela graça e misericórdia do Senhor, essa bênção, e estão ligados à raiz, que são os patriarcas, o qual Deus fez a sua aliança no Antigo Testamento. Agora, no verso 25, dessa passagem que nós acabamos de ler, Paulo diz assim: irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. Nós temos que lembrar aqui que Paulo ainda está, como desde o versículo 13, se dirigindo, se referindo aqui aos gentios. E isso se evidencia aí pelo que ele fala, para que vocês não se tornem presunçosos. Ou seja, para que vocês não se achem melhores, para que vocês não se vangloriem ou se achem superiores aos judeus. Então, Paulo lhes conta um mistério. E precisamos entender aqui, irmãos, quando Paulo diz: irmãos, não quero que ignorem este mistério. Que mistério é esse do qual Paulo está falando aqui? Nós devemos entender que mistério não é como aquelas religiões, que as pessoas acreditavam ali na época de Paulo. Não sei se os irmãos lembram de quando eu estava trazendo aqui a mensagem a respeito do livro de Colossenses, e eu falei a respeito dos gnósticos. Os gnósticos, eles acreditavam que eles tinham um conhecimento secreto, um conhecimento esotérico, que somente esse conhecimento poderia os conduzir à presença do Senhor. Então, o gnosticismo era considerado como uma religião de mistério. E somente aqueles que eram iniciados no gnosticismo poderiam, então, obter esse conhecimento, mas que, na verdade, isso não é um conhecimento que leva a Deus, isso é uma seita, na verdade. Então, quando Paulo se refere aqui a mistério, ele está dizendo que era algo que até então não era conhecido. Ou seja, era algo que até aquele momento estava oculto, algo que eles não sabiam, que era algo desconhecido para eles, mas que agora, através da providência de Deus, Paulo estava revelando a eles. Hoje, meus irmãos, nós temos aqui o mistério de Deus revelado, final, completo em nossas mãos. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é o mistério completo que Deus deixou a nós. Tudo aquilo que Deus queria comunicar a nós, tudo aquilo que Ele queria que nós soubéssemos, Ele deixou revelado e escrito para nós na Sua Santa Palavra. Por isso, não acreditem em falsos mestres, em pessoas que saem por aí dizendo que tem uma nova revelação, um novo mistério a ser revelado. Porque algo que Deus às vezes talvez não teria revelado antes, mas que agora estava revelando somente a eles. Então, como eu falei, não passam de falsos mestres que estão querendo enganar a muitos. O mistério que Paulo está exortando aos irmãos aqui, dizendo a eles para que não ignorem, é o que ele já vem falando aqui durante todo esse capítulo, do capítulo 11, que foi o assunto dessas últimas duas mensagens, dessas últimas 2 semanas que nós estamos aqui aprendendo. Ou seja, que a princípio Deus tinha um povo escolhido, os judeus, mas Deus agora também faz uma aliança com os gentios. Então, este é o mistério que Paulo está revelando aqui agora, que antes estava oculto, que eles não conheciam, que Deus também tinha um plano de salvação para os gentios, que os gentios agora também fazem parte dessa aliança do qual ele fez com os patriarcas, a saber, Abraão, Isaque e Jacó, que a salvação agora também chegou aos gentios, e o mistério disso é para levar também os judeus aos ciúmes, para que eles também pudessem anelar por essa mesma salvação. Então, este é o mistério que Paulo está falando aqui, o mistério que ele recebeu essa iluminação pelo Espírito Santo, revelando agora aos seus leitores, mostrando que a fé para a salvação em Jesus Cristo foi dado tanto a judeus quanto a gentios, a fim de que fôssemos agora um só corpo, constituídos a igreja do Senhor. Então, ainda no versículo 25, Paulo completa: Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios.
Paulo já havia falado a respeito desse endurecimento no verso 7, na primeira semana que nós vimos. E vimos que esse endurecimento era um juízo de Deus para com aqueles que não querem ouvir a palavra do Senhor. Ou seja, é um castigo de Deus para com os próprios pecados de Israel. Então o próprio Deus endurece o coração deles para que eles se tornem insensíveis espiritualmente. Porém, esse endurecimento é em partes. Como Paulo também já disse, nós já vimos aqui durante a exposição desse capítulo, que nem todos foram endurecidos. Sempre haverá, sempre houve na história e sempre haverá um remanescente fiel. Portanto, esse endurecimento não é completo. Agora, Paulo coloca uma cláusula temporal, dizendo assim, até que chegue a plenitude dos gentios. E meus irmãos, aqui eu me encolho e me recolho à minha insignificância e à minha incapacidade de entender o que de fato é essa plenitude dos gentios. O fato é que ninguém pode saber o que é isso ao certo. O que nos sugere, o que nós podemos presumir dessa leitura do texto é que haverá um momento na história da redenção, em que essa extensão do chamado salvífico de Deus aos gentios atingirá um número total daqueles gentios em que Deus quer salvar. Ou seja, atingirá o seu clímax, chegará no ponto de saturação. É como se fosse, vamos imaginar aqui, a figura de uma garrafa, e ela está sendo cheia. Então, à medida que essa garrafa vai se enchendo, ela chega à sua plenitude quando ela está completamente cheia. Então, fazendo aqui um paralelo, é como se o número de gentios estivesse se enchendo a cada dia, a cada conversão, e ele chegará a essa plenitude quando estiver cheio, quando estiver alcançado um número que somente Deus sabe qual é. Após, então, esse momento, que chegará essa plenitude dos gentios, o que nós podemos presumir desse texto é que após esse momento, então, o relacionamento de Deus com Israel, o Israel étnico, o Israel nação, então mudará. E talvez seja nesse momento que Deus, então, tirará esse endurecimento de seus corações. E Paulo diz isso aí no verso 26, né? Ele diz assim, e assim, ou seja, dando essa ideia de que quando isso acontecer, todo Israel será salvo. Bom, precisamos entender também o que significa, ou o que Paulo quis dizer aqui com todo Israel. Aqui também não há um consenso muito claro do que isso significa, do que exatamente isso quer dizer. Há duas linhas de pensamento entre os maiores teólogos sobre esse assunto. A primeira linha, defendida por John Murray, diz que esse todo Israel, no qual Paulo está falando aqui, Israel como um todo, significa, querendo dizer que Israel como um todo no sentido amplo, sem distinção, não querendo dizer que é Israel sem distinção, ou seja, todos os judeus serão salvos, mas sim todas as classes, todo o povo como um todo, e não necessariamente, como eu falei, incluindo cada israelita como todo Israel será salvo. E a segunda linha de pensamento, defendida por Louis Berkhof, diz que esse todo Israel deve ser entendido também não como cada indivíduo, cada pessoa, como cada israelita, mas como a soma de todos os remanescentes, como a soma ou o número completo, ou a totalidade desses remanescentes que Deus vem salvando durante toda a história, durante todos os séculos. Irmãos, seja lá qual for a linha de pensamento que você considere melhor, seja Israel como todo, como uma nação, ou seja, esse número completo dos remanescentes, certo é que nenhuma delas coloca esse todo Israel como se fosse cada indivíduo, cada judeu, cada israelita, sem exceção, como creem alguns irmãos, como por exemplo os dispensacionalistas. Agora, é muito importante nós frisarmos aqui que quando Paulo se refere a Israel, assim como ele vem se referindo a Israel em todo este capítulo, ele está se referindo ao Israel étnico,
ao Israel nação, povo judeu. Porque muitas pessoas aqui tentando evitar essa aparente dificuldade da qual eu falei aqui a respeito dessa interpretação, dizem que esse Israel que Paulo está falando aqui é o Israel espiritual. Ou seja, é a igreja composta por judeus e gentios. É bem verdade que Paulo se refere à igreja como sendo o Israel de Deus, em Gálatas 6,16, porém aqui, nessa passagem, nesse texto específico, aqui é exegeticamente impossível dar a Israel qualquer outro sentido, senão aquele que Paulo já vem conferindo a esse termo durante todo esse capítulo. E não só durante todo esse capítulo, mas durante toda a carta aos Romanos. Porque quando Paulo se refere a Israel, ele está se referindo ao Israel étnico, ao povo judeu, à nação de Israel. Portanto, nós devemos aqui então fazer essa distinção entre o Israel étnico como um povo. Obrigado. Eu não gosto muito de tomar, mas minha garganta está muito seca. Deixa eu tomar aqui. Fica dando refluxo. Então, nós devemos fazer aqui, irmãos, uma distinção entre o Israel étnico, né, como um povo, o Israel nação e o Israel espiritual, que é a igreja do Senhor composta aqui por judeus e gentios. Por isso que Paulo, ao usar aquela metáfora que nós vimos na semana passada, fazendo aquela analogia que entre raiz e os ramos ali enxertados nessa raiz, ele está se referindo aos patriarcas, dizendo que os patriarcas são a raiz no qual os ramos são enxertados. Justamente porque ele está se referindo ao Israel étnico, ao Israel do Antigo Testamento, com quem Deus fez a sua aliança. Como eu já falei, Abraão, Isaque e Jacó. E por isso Paulo diz aí no verso 28, quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Ou seja, Paulo está repetindo aqui o que ele já vem falando em todos esses versos anteriores, que quanto ao evangelho, eles, os judeus, são inimigos por causa de vocês, gentios. Ou seja, é aquela história que Israel foi endurecido para que agora abrisse, portanto, a porta da salvação para os gentios. Porém, ao mesmo tempo que eles são inimigos por causa dos gentios, eles também são amados. E Paulo diz que esse amor é por causa dos patriarcas. E a razão disso é que Paulo complementa no verso 28, é que os dons de Deus são irrevogáveis. Ele diz aí, no verso 28, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. E o que Paulo quer dizer com isso, que os dons de Deus são irrevogáveis? Isso quer dizer, irmãos, que Deus amou os patriarcas, Deus amou Abraão, Isaque e Jacó, e Ele prometeu que da descendência deles viria o Salvador. Ele prometeu que da descendência dele viria o Messias, que iria salvar o mundo. Então, por conta desse amor, Deus é fiel à nação de Israel. Deus, ele é fiel às suas promessas. Deus, ele é fiel à aliança que ele fez com esse povo. Então, muitas vezes, a gente usa esse versículo aqui, dizendo que esses dons que Deus deu, eu mesmo confesso que muitas vezes eu já usei essa passagem aqui, atribuindo esse termo dos dons são irrevogáveis, de uma forma errada. Me referindo e atribuindo esses dons que Paulo fala, como se fosse alguma habilidade ou algum dom, algum talento que Deus deu a alguma pessoa. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está se referindo à salvação. Paulo está se referindo a essa aliança que Deus fez com os patriarcas. E que por conta desse amor, todo Israel é amado. Todo Israel, devemos entender, os remanescentes. Não percam isso do entendimento. Todo Israel não é cada indivíduo, não é cada israelita, mas são aqueles que Deus chamou. E olha o que Paulo diz aí sobre o que pertence à nação de Israel como um dom, como essa aliança que Deus fez com eles, no capítulo 9, no versos 4 e 5. Volta uma página da sua Bíblia. E Paulo diz assim, o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei,
a adoração do templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traçam a linha humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Então, por conta dessa aliança que Deus fez com os patriarcas, todos esses dons que Deus prometeu a eles são irrevogáveis. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Agora, irmãos, no verso 30 e 31, Paulo diz: assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Então, ou seja, aqui é Paulo falando mais do mesmo, de tudo aquilo que ele já vem falando durante todo esse capítulo. Mas aqui ele faz uma jogada interessante. Ele mostra que esse plano de salvação de Deus para os gentios, o plano de salvação para os gentios e os judeus é proporcionalmente inverso. Então, é meio confuso, mas eu vou tentar explicar para vocês. Prestem atenção. Ele fala que, assim como nós, gentios, que antes estávamos na desobediência, porque estávamos no mundo totalmente alheio à vontade de Deus, andando totalmente fora dos caminhos do Senhor, mas agora nós recebemos misericórdia por conta da desobediência deles, abrindo então, portanto, essa salvação até nós. Mas que agora Israel também tornaram desobedientes, porque eles rejeitaram o Cristo, o Filho de Deus, para que o Senhor também pudesse exercer misericórdia sobre eles, graças à misericórdia que é dada a nós. Conseguiram entender como que é inversamente proporcional, na mesma proporção, a mesma bênção, mas nós recebemos pela desobediência deles, e eles receberam a misericórdia porque nós recebemos a misericórdia. Conseguiram entender? E essa interdependência da salvação de ambos, de uma forma ilustrativa, é como um jogo de ping-pong. Vem dos judeus para os gentios, dos gentios para os judeus e, por fim, dos judeus para os gentios de novo. Então, é esse o plano maravilhoso de Deus. E Paulo diz aí no verso 32, pois Deus colocou todos sobre a desobediência para exercer misericórdia para com todos. E mais uma vez, irmãos, devemos aqui entender o que Paulo está querendo dizer com todos. Paulo ele não está pregando o universalismo, dizendo, como acreditam os liberais, que todos serão salvos. Todos aqui representa tanto judeus quanto gentios. Não há distinção. Deus usa de misericórdia e bondade para com todos aquele que Ele quer salvar. Essa é a interpretação que nós devemos ter aqui de todos, não no sentido de todos como toda a humanidade, todas as pessoas sem distinção. E isso também, irmãos, acaba com a ideia de que Deus tem dois tipos de salvação. Um para os judeus, lá no Antigo Testamento, para o povo judeu, e outro para os gentios, agora na Nova Aliança. Ou seja, um tipo de salvação no Antigo Testamento e um tipo de salvação no Novo Testamento. No Antigo Testamento, pela observância da lei de Moisés, e agora no Novo Testamento, pelas boas obras. Não! Todos nós somos salvos mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Tanto judeus como gentios, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A diferença, portanto, está na direção do olhar. No Antigo Testamento, eles olhavam para o futuro. Eles olhavam para o futuro na esperança da vinda do Messias, que foi prometido lá em Gênesis 3,15. Então, eles olhavam para o futuro esperando, com fé, naquele que viria e que tiraria o pecado do mundo. Agora, nós olhamos para o passado, pela obra que Cristo já realizou naquela cruz. Então, ambos, judeus e gentios, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, somos salvos pela obra exclusiva de Cristo. Então, irmãos, aqui o desfecho de Paulo ele desemboca em louvor e adoração ao Senhor. Nesses últimos 4 versículos, de 33 a 36, Paulo, ele para tudo o que ele estava fazendo, ele para tudo para glorificar ao Senhor. Ele para aquilo que ele estava escrevendo para agora render
louvores ao Senhor. Mediante tudo isso, todas essas verdades e maravilhas que Deus estava revelando a ele, Deus para louvar ao Senhor. E isso é chamado de doxologia. Paulo, ele atribui honra e glória ao Senhor, ao único que é digno de louvor. E nós podemos quase aqui que sentir essa intensidade de Paulo ao escrever esses versículos, né? Ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Paulo estava aqui maravilhado com o que o Senhor acabara de revelar a ele. E quando ele mesmo escrevia essas coisas, ele então se quebranta diante de Deus, desse tamanho insondável e soberano plano de Deus para a salvação do homem. Mas se você não entendeu isso, irmãos, e se você não consegue entender isso de forma clara, assim como eu, não se desespere, porque nem mesmo Paulo conseguiu compreender isso de uma forma plena e consciente. Por isso ele clama: ó profundidade da riqueza e da sabedoria do Senhor. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Paulo não vê como ele pode deixar de adorar ao Senhor. Ele não vê como ele pode deixar de render graças e louvores a esse ser tão sublime, magnânimo, transcendente, e que ao mesmo tempo se importa conosco, seres tão finitos e miseráveis. Então Paulo, ele irrompe em louvor e adoração ao Senhor, e ele começa no verso 33 com essa interjeição: ó profundidade da riqueza e da sabedoria do Senhor. E essa interjeição, ó, é de uma forma proposital. Paulo está querendo chamar a atenção dos seus leitores para quão profunda é essa sabedoria e esse conhecimento de Deus. Por isso ele diz: ó profunda sabedoria de Deus, ó quem pode conhecer a mente do Senhor. Ou seja, não se trata, irmãos, do nosso conhecimento a respeito de Deus, ou quanto nós somos capazes de entender e compreendê-lo, mas sim é o conhecimento e a sabedoria que pertence ao próprio Deus. Quão profunda é essa ideia que Paulo quis passar, que esses pensamentos de Deus são inesgotáveis, são insondáveis. Deus é o dono dessa sabedoria. E esse conhecimento de Deus que Paulo está louvando, é isso que faz Paulo parar e louvar esse entendimento que não cabe no entendimento de homem algum, que homem algum é capaz de entender. Agora, há duas interpretações válidas, né, do porquê Paulo escreve essa doxologia aqui, esse hino de louvor. São duas interpretações que são bíblicas, que são válidas da gente entender. A primeira linha de pensamento diz que Paulo está louvando ao Senhor aqui como uma conclusão dos 3 últimos capítulos, 9, 10 e 11, do qual Paulo está tratando a respeito da situação de Israel e o plano de salvação, tanto para judeus quanto para gentios. Então, somente essa mente soberana de Deus, somente essa mente do Senhor poderia pensar num plano de salvação como esse. E nós aprendemos aqui nessas últimas 2 semanas que pela rejeição dos judeus veio a salvação para os gentios, para gerar ciúmes no seu povo, para que eles agora também pudessem aceitar Cristo como Salvador. Então, essa primeira linha de pensamento defende que essa doxologia que Paulo escreve aqui é como uma conclusão desse mistério que Deus acabara de revelar a Paulo. E esse é o motivo de Paulo estar maravilhado e rendendo graças ao Senhor. Mas a segunda linha de pensamento, e eu tenho a tendência em acreditar e concordar mais com ela, diz que Paulo está se rendendo a louvores a essa profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento do Senhor, não apenas porque pelo que Deus revelou a ele nesses 3 últimos capítulos, mas sim por todo o plano de salvação do qual Deus já vem falando com Paulo desde o capítulo 1 dessa carta, por tudo aquilo que Paulo vem escrevendo desde o capítulo 1. E meus irmãos, como eu falei, são 2 opções válidas, bíblicas de se entender essa passagem, mas eu tenho a tendência de considerar que a segunda é válida, porque se você não teve ainda, irmãos,
essa oportunidade ou não teve o interesse de ler toda a carta a Romanos, faça isso, irmãos. Romanos é considerado como o maior tratado teológico do Novo Testamento, é a obra-prima do apóstolo Paulo. Então, eu gostaria de fazer aqui um breve resumo de tudo que Paulo vem escrevendo aqui nesses últimos 10 capítulos, a fim de concordar, como eu falei, com essa segunda interpretação de que Paulo escreveu essa doxologia, esse hino de louvor ao Senhor, por conta de tudo aquilo que Deus já vinha revelado a ele desde o capítulo 1. Então, no capítulo 1, Paulo lança a base daquilo que ele vai falar durante toda a carta aos Romanos. No capítulo 1, ele deixa bem claro que se trata de um tratado sobre o Evangelho de Cristo, que é o poder para a salvação de todo o que crê, tanto do judeu quanto do grego. E Paulo, no capítulo 1 ali, então, ele escancara essa situação caída, totalmente depravada do homem, a saber do que ele está falando ali, do gentil, que como loucos, eles trocaram a glória do Deus imortal por todo tipo de idolatria e mentiras. E por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Meus irmãos, é totalmente assustador e desesperador ler a situação em que Paulo descreve o homem ali no capítulo 1. E no capítulo 2, quando os judeus pareciam estar ali batendo palmas para que Paulo estava falando a respeito dos gentios, ele agora volta os seus canhões para os judeus e diz que eles também, de igual forma, são declarados culpados, que eles também são dignos do mesmo juízo e que eles também receberão o mesmo castigo dos gentios. Então, o capítulo 3 vem como uma conclusão natural. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, pois todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. E agora, somente por um ato gratuito da parte de Deus, através do sacrifício de Cristo, e sem mérito algum naqueles que recebem, é que o homem pode alcançar a justificação dos seus pecados e, a saber, a vida eterna. No capítulo 4, Paulo faz uma comparação com a situação de Abraão, que foi justificado não por obras, mas pela fé. Porque Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão creu em Deus antes de realizar as obras, que posteriormente serviram apenas como um sinal, ou como um selo da justificação que Deus tinha dado a ele mediante a sua fé. No capítulo 5, Paulo faz uma maravilhosa declaração de que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, provando o amor de Deus para conosco. Deus nos amou e a prova disso é que Ele enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. E ainda no capítulo 5, ele diz que, embora pela ofensa de um homem, Adão, sendo Adão ali o nosso representante federal, aquele que nos representava, e que pela ofensa de um só homem, veio o pecado e a condenação a toda a humanidade, mas também pelo ato de um só homem, o segundo Adão, Jesus Cristo, que por conta da sua obediência, que por um ato de justiça, veio a graça e redenção a todos os homens. No capítulo 6, Paulo começa dizendo, que diremos então? Ou seja, o que podemos concluir disso que foi dito no capítulo 5? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E Paulo mais uma vez responde, de maneira nenhuma, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora no capítulo 7, o apóstolo Paulo mostra a condição caída do homem, que por conta dessa nossa velha natureza que ainda habita em nós, existe uma guerra entre o velho homem e o novo homem, uma guerra entre o novo ser e a velha criatura, dizendo que o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo, por conta dessa guerra que ainda existe em nós, por conta dessa natureza caída que ainda habita em nós. No capítulo 11, Paulo traz a esperança. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois Deus trabalhará em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sendo assim, nada pode nos separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus. No capítulo 9, Paulo então inicia aqui falando a respeito dos planos de Deus, do futuro de Deus para a salvação de Israel. E ele diz que, de uma forma bem clara, Deus amou Jacó e desprezou Esaú. Portanto, Deus ama quem Ele quer e tem misericórdia de quem... Deus ama quem Ele quer, tendo misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. E Ele diz que como nós podemos questionar isso ao Senhor? Nós, apenas como um vaso feito pelo oleiro, como podemos questionar ao oleiro? Pois o oleiro faz tanto vasos de honra quanto vasos para desonra. E de modo nenhum haverá injustiça nisso. E no capítulo 10, Paulo diz que os israelitas foram deixados entregues a si mesmos por conta dos seus próprios pecados. Mas que ainda há esperança, pois se você confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer que em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas só invocarão aqueles que creem e só crerão se ouvirem. E só ouvirão se houver quem pregue. E só pregarão se o próprio Deus os enviar. Então, irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E agora aqui no capítulo 11, Paulo mostra como o plano de salvação se estende aos gentios. Primeiramente dizendo que a nação de Israel não foi rejeitada por completa, pois sempre houve esse remanescente fiel, mas que o propósito dessa rejeição era abrir essa porta para os gentios, para gerar ciúmes em Israel, e este é o mistério revelado de Deus. Por isso, agora aqui no final do capítulo 11, Paulo exclama: ó profundidade da sabedoria, tanto do conhecimento quanto da sabedoria, da profundidade do conhecimento e do sabedoria do Senhor. Eu inverti todo o versículo. Ó profundidade tanto da sabedoria quanto do conhecimento do Senhor. Depois de tudo isso que Paulo escreveu, desde o capítulo 1, isso foi motivo mais do que suficiente para que ele parasse tudo o que ele estava fazendo, parasse tudo o que ele estava escrevendo para louvar ao Senhor, para render ao Senhor honra e glória. E Paulo expressa seu louvor ao Senhor de 3 formas, que eu gostaria de destacar aqui nesses versículos. O primeiro motivo do louvor de Deus, o primeiro motivo do louvor de Paulo é o próprio Deus. É teológico. Paulo está louvando ao Senhor não simplesmente por algo material ou visível que aconteceu na vida dele, mas Paulo está louvando ao Senhor por esse plano eterno e perfeito de salvar aqueles que não mereciam, de salvar pecadores miseráveis como eu e vocês. Então, este é o primeiro motivo do louvor de Paulo, é o próprio Deus. Deus é o motivo principal do louvor de Paulo. O segundo motivo da adoração de Paulo, ainda no verso 33, na parte B, e no verso 34, ele diz assim: quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Paulo está louvando ao Senhor pela inacessibilidade do conhecimento da mente de Deus. Porque a distância entre Deus e o homem coloca o homem numa condição de total dependência e humildade perante ao Senhor. Pois nós só conhecemos o Senhor da forma como Ele mesmo, o próprio Deus, quer se revelar a nós. Primeiro, pela revelação que nós chamamos de revelação geral, pela natureza, pela sua criação, pois os céus proclamam a glória do Senhor. E a segunda revelação que nós chamamos de revelação específica ou revelação especial, que nos é dada através do Espírito Santo do Senhor, que ilumina e nos capacita para que compreendamos essa revelação de Deus através da sua santa palavra. E eu concordo com alguns comentaristas bíblicos que dizem que a ideia dessa passagem aqui não é destacar a nossa incapacidade de entendermos essa riqueza da profundidade do conhecimento de Deus. Embora isso seja verdade, esteja aqui de forma explícita e bem clara no texto, mas preste atenção, a ideia que esses comentaristas bíblicos trazem é que sim, embora Deus seja insondável,
embora seja inacessível, de uma sabedoria suprema, mesmo assim, Deus, ele se fez conhecido a nós. Mesmo nós sendo totalmente incapazes de compreendê-lo, Deus quis se revelar a nós. E quando Paulo percebe essa mente insondável do Senhor, tão distinta e elevada em relação ao homem, ele exclama: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou seja, Paulo está dizendo que, mesmo pouco que é possível conhecer da mente de Deus, é maravilhoso demais para que a nossa mente, como homem limitado, possa entendê-lo. Porém, isso é motivo de louvor, isso é motivo de um intenso louvor ao Senhor. Mesmo que não consigamos entender por completo, ainda assim é motivo de louvarmos e adorarmos ao Senhor. E por fim, o terceiro motivo da adoração de Paulo é a respeito do controle soberano de Deus sobre todas as coisas. No verso 35, ele diz: quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Paulo está aqui novamente fazendo menção ao Antigo Testamento, reverberando aqui as palavras de Jó. Jó, que naquela ocasião questionava ao Senhor acerca da sua condição, acerca de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Os irmãos conhecem bem a história, sabem o que aconteceu com Jó, e Jó dizia ser injusto tudo aquilo, e ele começa a pedir a Deus uma satisfação. E então esse questionamento de Jó é interrompido pela voz do Senhor que diz: Jó, quem é você para que eu tenha que lhe dar alguma satisfação? Quem é você, Jó, que pensa que sabe todas as coisas? Onde estava você quando eu criei os céus e a terra? Onde estava você quando eu firmei as estrelas e o firmamento? Onde estava você, Jó, quando eu criei as águas dos mares? Então, diante dessas palavras, Jó se quebranta diante de Deus, reconhecendo a sua soberania em todas as coisas. Mesmo tudo aquilo de ruim que estava acontecendo na vida de Jó, Jó reconhece que Deus estava no controle de todas as coisas, e ele rende louvores ao Senhor. E agora, da mesma forma, Paulo louva ao Senhor, porque ele é soberano sobre todas as coisas. Deus, ele não é devedor a homem algum, nem a judeus, nem a gentios. Ninguém primeiro lhe deu para que ele tenha que recompensar. Tudo o que ele faz, tudo o que nós recebemos de Deus é por pura graça e misericórdia. Deus não é devedor a homem algum. E mesmo as dificuldades, irmãos, mesmo as tribulações, até nesses momentos ele está trabalhando em nosso favor. Como o próprio Paulo diz aqui no capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive o mal, inclusive as tribulações. E Paulo conclui então no verso 36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo termina aqui com essas três preposições, dele, por ele e para ele, que indicam que Deus é o Criador, é a fonte de tudo, Deus é o sustentador de todas as coisas e Deus é o alvo de tudo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Esse é o nosso Deus. E só pelo que Ele é, já merece o nosso louvor, já merece a nossa adoração mais intensa. Ele merece toda a honra, como Paulo diz aqui, a Ele seja dada toda a honra e toda a glória, porque ele não pode concluir de outra forma, senão atribuindo ao Senhor toda a honra e toda a glória. Agora, irmãos, caminhando para a conclusão, será que isso também não é motivo suficiente para que eu e você também louvemos ao Senhor? Será que isso, irmãos, não é motivo suficiente para quando os irmãos do grupo de louvor vêm aqui na frente, todos nós podemos cantar em uma só voz, declarando as maravilhas que o Senhor fez por nós, declarando a sua majestade, o seu poder? Será que isso não é suficiente para que você louve ao Senhor? Para Paulo foi mais do que suficiente. Ele parou tudo para louvar ao Senhor. Ou será que você não considera que isso seja importante? Talvez você chegue atrasado no culto, não leva muito isso em consideração, ou pense, não tem nada a ver eu chegar uns 10 ou 15 minutinhos atrasado, eu vou perder apenas a parte do louvor. Ou será que você não louva ao Senhor
porque não considera que os irmãos que estão aqui na frente sejam bons o suficiente para nos conduzir em louvor e adoração ao Senhor. Você diz, olha lá o irmão do violão, erra toda hora, olha aquele irmão que é desafinado. Ou você pensa, só hoje a regulagem do som estava horrível. Será que isso é motivo para que você deixe de louvar ao Senhor? Meu irmão, se essa for a sua realidade, eu tenho que te dizer que você está com o foco no lugar errado. Que, assim como Paulo, o foco da nossa adoração tem que ser o Senhor. Tem que estar focado nesse plano, nessa soberania de Deus, nesse plano de redenção em salvar pecadores, em salvar aqueles que não mereciam, como eu e você. Nós temos que estar com o nosso foco na palavra do Senhor que foi revelada a nós. Esse é o motivo da nossa adoração. E se assim for, irmãos, e quando assim for, nós não teremos como deixar de louvar a esse Deus. Nós não teremos como deixar de exaltar e glorificar tudo aquilo que Ele fez por nós. Isso será como algo natural, isso fluirá de dentro do nosso ser. Agora veja, irmãos, Deus ele não precisa lhe dar algo para que você o louve. Deus ele não precisa responder o seu clamor para que você o louve. Embora sim, Ele não despreza o nosso clamor, Ele não despreza as nossas orações, mas Ele não precisa lhe dar, Ele não precisa responder para que Ele prove para você que Ele é Deus. Ele é Deus mesmo se não fizer. Agora nós como seres dependentes, clamamos ao Senhor, buscamos essa adoração ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos deu. Por isso, a nossa motivação em adorá-los deve ser pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. E essa é a conclusão que Paulo chega. Agora, prestem muita atenção, irmãos. Paulo chega a esse conhecimento, a essa conclusão de adoração ao Senhor, da grandeza e da profundidade do Senhor, de tudo o que Ele fez, através da dedicação do estudo da palavra de Deus. Notem que todas as vezes que Paulo faz uma revelação, ele cita o Antigo Testamento. Ele diz, assim como dizem fulano lá no Antigo Testamento, ou faz uma menção ao Antigo Testamento. E essa era a Bíblia que eles tinham naquela época. Então, através desse meditar, através de Paulo se debruçar na palavra do Senhor, o Espírito Santo ia revelando a eles essas bênçãos, esses mistérios, e isso foi motivo de louvor para o Senhor. É através do estudo da palavra, o Espírito Santo vai revelando, e isso é o motivo do nosso louvor intenso ao Senhor. Isso quer dizer, irmãos, que o estudo das Escrituras, com disciplina, com esmero, bem como o conhecimento do Senhor que vem através da sua palavra, deve ser o grande motivador da nossa adoração. Isso quer dizer, irmãos, que não dá para brincar de ser crente. Não dá para você passar a semana inteira com a sua Bíblia fechada, sem lê-la, sem adorar ao Senhor, sem cultuar ao Senhor na sua casa, sem se dedicar à oração e querer chegar aqui no domingo e ter uma experiência de louvor extraordinária. Não é assim que funciona, irmãos. Isso vai contra o que a palavra diz. Porque, irmãos, vive uma experiência de louvor intensa ao Senhor aqueles que conhecem o Senhor pela sua palavra. Esses são os verdadeiros adoradores do Senhor. E eu não posso deixar aqui de citar mais uma vez as palavras de Lutero, que sempre me marca, eu sempre trago aqui e quero repeti-las. Que Deus fale com o seu povo através das Escrituras e que seu povo responda com gratos hinos de louvor. Então, irmãos, a sua vida de leitura e dedicação, o seu esmero com o estudo da palavra de Deus diz muito a respeito sobre a sua adoração. Porque à medida em que lemos, à medida em que buscamos e que o próprio Deus se revela a nós, então, como uma conclusão lógica disso, nós só podemos adorá-lo. Como uma conclusão lógica de tudo aquilo que Deus fez por nós, é uma vida de adoração ao Senhor. Agora, muito importante também, irmãos, eu não quero falar aqui de uma vida de louvor e adoração ao Senhor, apenas me referindo aos cânticos, mas sim uma vida de louvor e adoração ao Senhor em cada passo que damos, em cada atitude, em cada momento de nossas vidas, que tudo seja direcionado para a honra e glória do Senhor. Tudo o que fazemos deve ser para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso eu também não posso concluir e terminar aqui de outra forma, senão repetindo o verso 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Se coloque de pé, irmãos, vamos louvar ao Senhor. Vamos
entoar cânticos de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós, por todas as bênçãos reveladas a nós, sendo gratos ao Senhor. Mas primeiro feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecidos por tudo que Ele fez. Pai amado, Deus querido, nós não temos aqui, ó Deus, como não te engrandecer, não entoar louvores em adoração ao Senhor, dizendo quão grande o Senhor é, dizendo, ó profundidade do conhecimento, tanto da sabedoria do Senhor, porque o Senhor é um Deus supremo, o Senhor é um Deus que está tão distante de nós em sabedoria e em conhecimento, mas mesmo assim é um Deus que quis se revelar a nós, seres tão pequenos, frágeis, corruptíveis. Ó Deus, mas muito obrigado, porque aquilo que nós podemos conhecer do Senhor é motivo da nossa adoração, é motivo da nossa mais intensa adoração e louvor ao Senhor, de nos quebrantarmos diante de Ti e pedirmos, ó Deus, tem misericórdia de nós, pecadores. Recebe, ó Deus, a nossa adoração como hinos de louvor e gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajude, ó Deus, sim, a sermos intensos naquilo que fazemos, Senhor. Não podemos brincar de ser crente, Senhor. Não podemos deixar com que passemos a semana inteira sem buscar o Senhor, sem orar, sem meditar na Tua palavra e fingir sermos crentes no domingo. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes é isso que fazemos. Nos perdoa, Senhor, e nos constrange a cada vez mais a buscar o Senhor por esse grande amor que o Senhor nos deu, porque o Senhor nos amou primeiro e esse é o motivo da nossa adoração ao Senhor, ó Pai. Seja conosco, ó Deus, recebe a nossa adoração. Ó Pai, que se há aqui aqueles ainda que não têm o Senhor como seu suficiente Salvador, que possam conhecer o Senhor através da Tua palavra, que possam conhecer o Senhor através daquilo que o Senhor revela a nós e possam se quebrantar diante de Ti, confessando também o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador de suas vidas. Quebranta, Senhor, o coração deles. Isso é uma obra que somente o Teu Espírito Santo pode fazer. Não há quem possa, de uma forma mais eloquente que seja, convencer o homem pecador, somente o Teu Espírito Santo. Por isso eu clamo ao Senhor aqui, ó Deus, pela vida dos meus irmãos. Mantenha no Senhor aqueles que estão firmados em Ti, nos mantenha firmados, ó Deus, na raiz, nos mantenha firmados no Senhor, não nos deixe, ó Deus, desanimarmos, não nos deixe, ó Deus, perecer, Pai. Por isso nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.